Olá, alunos! Eu sou o professor Pedro Neto e nessa nossa videoaula iremos falar sobre o lançamento oblíquo. O que seria esse lançamento oblíquo? Vamos aqui. Todo lançamento oblíquo é quando um objeto ele é lançado fazendo essa trajetória parabólica. E nessa trajetória ele vai partir de um ponto inicial com uma velocidade inicial sobre a ação da aceleração da gravidade. Então ele vai subir a um determinado ponto e depois ele retorna ao solo. Então, para esse modelo de lançamento, nós vamos utilizar o plano cartesiano, o eixo Y e o eixo X. Vamos ter o seguinte, o lançamento oblíquo, ele se divide em duas partes. Então, vamos ter dois tipos de movimento. No primeiro movimento, na horizontal, ele vai ter um movimento uniforme. E já um movimento na vertical, vamos ter um movimento uniformemente variado, que nesse caso nós vamos ter a ação da aceleração da gravidade. Bom, e também vamos utilizar a componente vetorial. Então, vista lá em vetores. Lembrem-se que eu tenho um vetor na horizontal, que por termos o eixo x, vou chamar a velocidade no eixo x, e uma velocidade na vertical, que eu vou chamar a velocidade no eixo y. Com essas duas velocidades, uma na horizontal e a outra na vertical, nós vamos ter uma componente vetorial resultante, que é a nossa velocidade de lançamento. Então, nesse caso, nós vamos utilizar aquelas relações vistas anteriormente lá na aula sobre vetores. A componente Vx, como é que eu posso encontrar essa velocidade na horizontal? É pegar a velocidade de lançamento, que é essa aqui, e multiplicar pelo cosseno do ângulo formado em relação ao eixo da horizontal. A velocidade na vertical, Vy, vamos calcular a velocidade de lançamento multiplicada pelo seno do ângulo em relação ao eixo x. Então, esses são os valores para determinar a velocidade no eixo x e no eixo y. Bom, nós temos aqui uma representação desse lançamento. Então, nós temos uma velocidade de lançamento, que eu vou chamar aqui velocidade inicial. Como essa velocidade ela forma um ângulo em relação ao eixo horizontal, então isso é o chamado lançamento oblíquo. Forma-se, então, um ângulo em relação à horizontal. A projeção dessa velocidade inicial, na horizontal, eu vou ter a velocidade que está no eixo x. Como ela é inicial, eu vou chamar a velocidade inicial no eixo x. E a projeção na vertical, eu tenho a velocidade inicial no eixo y. Temos também, nesse ponto aqui do arco, onde o projétil, a bola, o que for ser lançada, quando ela estiver nesse ponto aqui, ela atingiu a sua altura máxima. Então, não se esqueça, quando a gente fala em altura, nós estamos referindo à vertical. Agora, na horizontal, se ele sai desse ponto e chega até esse outro ponto aqui, quando ele vai ser lançado, atinge a altura máxima e retorna novamente ao solo. Nesse ponto aqui, quando ele chega, isso é chamado de alcance. Então, o alcance é a distância percorrida na horizontal, desde o ponto de partida até a chegada desse objeto a ser lançado. Tudo isso sobre a ação da aceleração da gravidade. E aí nós vamos ter que calcular, anteriormente falei, a velocidade no eixo x era a velocidade multiplicada pelo cosseno. No caso aqui, a velocidade inicial no eixo x, velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. E a velocidade inicial no eixo y é a velocidade inicial multiplicada pelo seno do ângulo. Bom, eu vou ter o seguinte, característica do movimento na horizontal. Então, na horizontal, eu vou ter sempre um movimento uniforme. E se a gente relembrar o que foi falado sobre movimento uniforme, não se esqueçam que o movimento uniforme é aquele em que a velocidade sempre é a mesma, ela é constante. Como? Nesse nosso movimento, a horizontal é o eixo x, então quer dizer que a velocidade no eixo x será sempre constante, ou seja, será sempre igual, ela não vai variar. Então, para esse nosso cálculo, só vamos ter um
uma fórmula para determinar esse movimento na horizontal, que é o chamado alcance horizontal. Lembrem-se, essa fórmula aqui é a fórmula do movimento uniforme. Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo, em que essa velocidade ela é sempre a mesma. E o espaço, nós vamos chamar isso aqui de alcance. Então, o espaço, a diferença entre o espaço final e o inicial vai ser o alcance. Essa velocidade é a velocidade na horizontal, que é o eixo x, multiplicada pelo tempo. Então, só vamos ter essa fórmula para calcular o movimento na horizontal, que é o alcance é igual à velocidade no eixo x multiplicada pelo tempo. E aí, o que foi visto agora? O que é a velocidade no eixo x? É a velocidade inicial multiplicada pelo cosseno do ângulo e vezes o tempo. Então, é isso que nós vamos utilizar para esse movimento. Basicamente, nós vamos utilizar essa fórmulazinha aqui do alcance. Então, não vai mudar muita coisa, não. Agora, na vertical, o movimento ele é um movimento uniforme variado. O que é um movimento uniforme variado? É aquele movimento em que está variando a velocidade, mas a aceleração será sempre a mesma. Nesse caso, nós vamos utilizar o movimento na vertical e a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Então, nós vamos ter a da velocidade. Quem é a velocidade? Né? É a velocidade final, é igual à velocidade inicial, menos a gravidade multiplicada pelo tempo. E aí eu posso pegar muito bem o seguinte, velocidade aqui é vertical, então é o eixo y, então a velocidade do eixo y é igual à velocidade inicial no eixo y menos a aceleração da gravidade multiplicada pelo tempo. E aí você pode substituir essa velocidade inicial no eixo y por velocidade inicial vezes o seno do ângulo menos a aceleração da gravidade multiplicada pelo tempo. Para calcular a altura, quando ele atinge a altura máxima, nós vamos utilizar a equação do espaço no movimento uniforme variado. Lembrem que nesse caso, aqui nós vamos ter essa diferença aqui, ó, o espaço final menos espaço inicial é a altura. Então, ficaria assim, ó, a altura igual a velocidade, no caso aqui é no eixo y, então velocidade inicial no eixo y multiplicada pelo tempo. Aí vamos deixar menos a metade da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. E aí vamos ter que a altura vai ser a velocidade inicial multiplicada pelo seno menos 1/2 da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então, vamos ter aqui as propriedades. Vou pegar o seguinte, nós temos aqui um objeto a ser lançado. Então, à medida que ele vai subindo, repare um pequeno detalhe. Essa velocidade na vertical, repare o tamanho dela, era maior inicialmente. Depois ele começa a diminuir, fica menor. E já na horizontal, essa velocidade inicial no eixo x tem sempre o mesmo tamanho, que foi falado. Na vertical, movimento uniforme variado, a velocidade está variando. Na horizontal, movimento uniforme, a velocidade sempre vai ser a mesma. Então, vai chegar no ponto aqui, ó, que eu só vou ter velocidade na horizontal. Quando é que vai acontecer isso? Quando ele atingir a altura máxima. Toda vez que quando o objeto atinge a altura máxima, a velocidade na vertical é igual a zero. Velocidade no eixo y é zero. Só vou ter a componente na horizontal, a velocidade do eixo x. Depois disso, o que vai acontecer? Eu vou ter velocidade na vertical. Porém, agora o sentido é contrário. E a velocidade na horizontal continua tendo sempre a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, à medida que ele vai descendo, a velocidade na vertical ela vai aumentando. Isso até chegar ao solo. Então, essas são a demonstração da velocidade com que faz com que ela possa variar na vertical e permanecer constante na horizontal. Então, é só relembrar aqui, ó, a componente horizontal da velocidade permanece constante. Então, ou seja, a velocidade no eixo x será sempre igual. Outra, a componente vertical da velocidade
diminui até atingir a altura máxima. Então, foi demonstrado anteriormente aqui no vídeo anterior aqui, que a velocidade vertical vai diminuindo, diminuindo, até quando chegar na altura máxima, essa velocidade é zero. E ela vai começar a aumentar após, né, ela passar da altura máxima. Ela vai começar a aumentar, porém o sentido dessa velocidade é o contrário, vai para baixo. Então, na altura máxima, a velocidade da partícula ela é mínima, mas não é nula. O que quer dizer isso? Porque na altura máxima eu só vou ter uma velocidade que é na horizontal, que é a componente do eixo x. Por isso que ele fala que é mínimo, mas não é zero. Aí nós temos aqui o mesmo objeto a ser lançado. E eu repare que esse aqui vai ser lançado com um ângulo de 60 graus e esse com um ângulo de 30 graus. Aí ele pergunta, qual corpo terá maior alcance? Então, se for lançado, os ângulos são diferentes. Mas é o seguinte, vamos supor que a velocidade é a mesma. O que aconteceu com o alcance dos dois? Foram iguais. Os dois atingiram a mesma distância na horizontal. Isso quer dizer que, para os ângulos complementares, a soma dos ângulos tem que ser igual a 90 graus, o alcance será o mesmo. Então, nós temos, como esse ângulo de 60 mais o de 30 dá 90, então eles são complementares. Então, toda vez que o objeto é lançado com a mesma velocidade, se os ângulos forem complementares, eles vão ter o mesmo alcance. Então, 60 e 30 são complementares. Eu poderia ter um ângulo de 15 graus e um ângulo de 75, também são complementares. Então, está aqui, eu tenho aqui vários ângulos diferentes. Repare que esse ângulo lançado nessa trajetória aqui de preta é um ângulo de 45 graus. O que foi que aconteceu? O alcance na horizontal foi maior do que esses dois. Esses dois, repare que partiram juntos, o vermelho e o azul, e chegaram juntos. Quer dizer que esse ângulo aqui, alfa e beta, eles são complementares. Então, toda vez quando o ângulo for de 45 graus, o objeto a ser lançado, ele vai ter o maior alcance. Isso não se esqueça, considerando que ambos sejam lançados com a mesma velocidade inicial. Então, aqui a demonstração. O ângulo de 75 ele é complementar com o de 15. Quer dizer, se eu lançar um objeto com um ângulo de 75 graus, ele vai ter o mesmo alcance de 15 graus. Se for um de 30, ele vai ter o mesmo alcance de 60. E o de 45, ele vai ter um valor complementar a 45. E aí eu vou ter também o maior alcance. Repare que o ângulo de 15 e 75 tem o menor alcance. O de 30 e de 60 tem um alcance intermediário. E o maior alcance seria o ângulo de 45 graus. Agora nós temos o lançamento horizontal. Então, o lançamento horizontal é muito similar ao lançamento oblíquo. Apenas o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui um objeto sendo lançado de um ponto qualquer, de uma altura, né? Que antes no oblíquo ele era partir do solo, aqui não, aqui ele está sendo lançado de uma certa altura. Então, ele vai ter uma velocidade de lançamento, velocidade na horizontal, que vai ser uma velocidade constante na horizontal, nós vamos ter um movimento uniforme. E à medida com que esse objeto vai caindo, ele vai ter uma velocidade na vertical, que vai aumentando até chegar ao solo. E desse ponto aqui, na horizontal, de partida até o ponto de chegada, nós temos o alcance. As fórmulas são parecidas, muito iguais, que nós tínhamos anterior. Está aqui, O alcance é a velocidade multiplicada pelo tempo. Na vertical, nós vamos ter um movimento uniforme variado, então vamos ter a altura. É só utilizar essa aqui, A altura vai ser meio da aceleração da gravidade multiplicada pelo o tempo ao quadrado. E para a velocidade do eixo y vai ser a aceleração da gravidade multiplicada pelo tempo. Só são essas, não tem muito detalhe para se colocar aqui nesses cálculos. E lá nas atividades, a gente vai mostrar a vocês esses cálculos aqui, simplificados. Aí ele coloca a figura aqui e pergunta:
Qual chegará primeiro ao solo? Será que é a figura 1, a figura 2 ou a figura 3? O que eu tenho a dizer a vocês? As três figuras estão a uma mesma altura. Esse objeto aqui ele vai fazer esse arco parabólico maior, o alcance aqui vai ser maior. Esse outro aqui, o arco, vai fazer um alcance menor do que a figura 1. E a 3 vai ter uma queda livre. Então, o que vai acontecer? Se esses objetos forem lançados, reparem que os três corpos, né, nas figuras 1, 2 e 3, levaram o mesmo tempo. Quer dizer que o tempo na figura 1 de queda, o tempo da figura 2 e o tempo da figura 3 de queda, eles são iguais. A única diferença foi o alcance. Esse alcance vai em função da velocidade. Nesse caso, por que ele teve maior alcance? Porque essa velocidade aqui é maior. Esse aqui, o alcance foi menor, porque essa velocidade aqui foi menor. Bom, então, a nossa videoaula sobre lançamento oblíquo se encerra por aqui. Até a nossa próxima videoaula.